Ontem o Agro fez seu balanço lá na sede da Farsul e a gente está em linha agora com o presidente da Farsul, presidente Gedeão Pereira. Obrigado por sua atenção e seu tempo aqui no Jornal Gente. Um bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Osíris. É um prazer mais uma vez estar aí na Band conversando com vocês. Estou à tua disposição. Prazer todo nosso. Está o Sérgio Macalossi aqui conosco também. Bom dia, presidente. Qual é a avaliação? Bom dia, Sérgio. Presidente, qual é a avaliação que pode ser feita depois da tragédia climática, fechamento de ano? Como fecha o nosso agro gaúcho, presidente? Realmente, Osíris, foi um ano bastante difícil, para não dizer um ano inédito, porque na realidade o nosso setor ele vem se ressentindo desse período anterior. Que na realidade nós tivemos dois problemas muito sérios, que foi a seca de 22 e 23, que foram mais contundentes, eu diria assim, que até a própria calamidade pelo excesso de chuvas que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, neste ano, evidentemente. E colocando isso, os produtores rurais já vinham trazendo um endividamento do passado que apenas este ano coroou. Até casualmente, ou coincidentemente, antes da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, eles já vinham nos colocando as dificuldades que teriam para cumprir em função das secas. Então, na realidade, Osíris, e ontem, quando nós tivemos a nossa coletiva de imprensa aqui na Federação da Agricultura, nós levantamos novamente um tema de grande importância, que é o tema irrigação. Não é porque o ano foi excessivamente chuvoso que nós vamos esquecer o tema. Olha, não vamos irrigar, porque na realidade as dificuldades vêm do passado pela falta da chuva e não pelo excesso dela. Tanto é que nós tivemos o ano passado, 22 e 23, uma colheita de 12, 13, 14 milhões de soja, e este ano da calamidade, embora prevíamos 23 milhões de toneladas, nós colhemos 19, mas de qualquer maneira foi bem mais do que nos anos da seca. Então essa dificuldade que vem sendo trazida do passado e fez com que nós gastássemos muita energia durante este ano todo, desde o dia 7 de maio, quando a Farsul apresentou uma carta ao governo pedindo condições especiais e prazo alongado para resolver o endividamento dos produtores, que fomos atendidos até apenas em parte de tudo isso. Mas, de qualquer maneira, alguma coisa aconteceu e ainda o setor com grande dificuldade. Presidente, entre as dificuldades está a questão do crédito. Quanto é que o setor agropecuário do Rio Grande do Sul precisa para equilibrar as contas, para garantir a produção, primeiro, da próxima safra, que já está aí, né, às portas do plantio e logo em seguida a colheita, e também a comercialização, que é tão importante quanto a produção? O Sérgio, acho que é o Sérgio que me fez a pergunta, né? Exatamente. O Sérgio, os números são muito claros. Nós conseguimos rolar dívidas de mais de 166 mil produtores. Olha o número. Nós somos mais ou menos 380 mil produtores no estado do Rio Grande do Sul. Rolamos, com o sistema financeiro, rolou praticamente 40% dos produtores rurais do Rio Grande do Sul. Olha a dificuldade que foi criada pelas questões climáticas, né? Isso aí foi a mais ou menos um valor, qualquer coisa, em torno de 25 bilhões de reais. E na realidade aí tu tem Pronaf, tu tem Proagro, tu tem médios produtores, tem grandes produtores, e a rolagem foi num prazo relativamente curto na sua grande maioria. Os prazos mais longos foram com algum recurso que veio do BNDES, não muito. Ainda ontem foi anunciado um novo recurso de 2 bilhões e meio do BNDES, que essa sim é uma rolagem com prazo até 10 anos, creio que 9 anos, e um juro um pouco mais compatível com o setor. Mas, de qualquer maneira, nós já estamos quase que fechando a janela de plantio. Hoje, se nós sairmos aí pelo estado do Rio Grande do Sul, nós vamos ver que praticamente não teve nenhuma lavoura que deixou de ser plantada. O produtor, com muita coragem, se lançou com toda a dificuldade que está tendo, com renegociação de dívida, algum recurso que juntou, ele se lançou, plantou. A safra de arroz, a lavoura de arroz praticamente está encerrada, a não ser aqui na Depressão Central, pela falta de recurso e pelo estrago que houve,
nessas terras aqui está um pouquinho atrasada, eles até solicitaram um aumento da janela de plantio, mas de qualquer maneira nós estamos praticamente hoje com a mesma área que plantamos o ano passado. E a lavoura de soja também, ainda creio que deve faltar algo em torno de 20% a 30% ainda para finalizar o plantio, e que eu creio que até o Natal vai ficar praticamente finalizada, e para a felicidade nossa, o clima está conspirando favoravelmente este ano. Pelo menos até agora, Presidente, as coisas estão andando muito bem. Presidente, bom dia, Macalossi aqui, é um prazer falar com o senhor novamente, e eu lhe pergunto, já que o clima está conspirando favoravelmente, se o senhor projeta aí até uma safra recorde para 2025. Bom, o Macalossi completando o famoso trio da Band, né? Sérgio Osiris e Macalossi. Realmente, Macalossi, nós estamos aí projetando uma bela safra, assim, se o Papai do Céu nos ajudar, evidentemente, né? Porque o clima que realmente é o ponto mais decisivo. O agricultor usando boa tecnologia, ele chega na sua lavoura, bons equipamentos, boas máquinas, uma evolução tecnológica impressionante que nós estamos vivenciando no momento, mas quando vem o tema clima, fica difícil, né? E por isso mesmo, viu, Macalossi, nós estamos projetando, se tudo correr bem, uma safra recorde para o Rio Grande do Sul. Pode, não temos os números, evidentemente, mas pelo cenário que está colocado, acreditamos que possamos ter uma bela safra e é altamente necessário. Mas vejam bem, levantamos e continuamos discutindo o tema irrigação. Se nós não irrigarmos o estado do Rio Grande do Sul, nós vamos continuar com esses altos e baixos na agricultura, que veja a diferença que faz o arroz para as outras culturas, porque o arroz no estado do Rio Grande do Sul, principalmente uma cultura oriunda da metade sul do estado, é 100% irrigada. E nós nunca falamos em quebra de safra no arroz, é muito difícil uma quebra de safra de arroz, porque ela é irrigada, né? E isso aí nós temos que trazer para a coxilha do Rio Grande, tanto para o milho quanto para a soja. Presidente, o que ainda o governo federal deve de auxílios ao setor agro? O que deveria ter chegado e não chegou, presidente? Bem, na realidade, nós tivemos N reuniões com o Ministério da Agricultura, até em determinado momento ainda tinha o Ministério o extraordinário do ministro Paulo Pimenta, estava o Paulo Teixeira do MDA. Nós fizemos N reuniões de maio para cá, inclusive algumas delas durante a Expo Inter, que foi uma grande reunião, diga-se de passagem, para tentar equacionar e resolver os problemas, e as coisas vieram sempre com muita dificuldade. Semana passada nós estivemos em Brasília, juntamente com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que tem nos ajudado sim. O ministro Carlos Fávaro tem sido um trabalhador nesta causa do Rio Grande, e conseguimos aí mais 2,5 bilhões de reais do BNDES, com uma promessa de mais 2, que o ministro me confirmou na sexta-feira por telefone, assim que deve chegar um pouco mais. Na realidade, o BNDES nos alcançou 3 bilhões e 700, e agora mais 2,5, e se vier mais 2, são 4,5, vai dar ao redor de 8 bilhões de reais via BNDES, o que realmente resolve a vida de muita gente, porque são prazos mais longos e um juro mais execuível. Presidente, em relação aos insumos para a produção, como é que está essa relação entre o custo de produção e o preço de comercialização? E, aliás, já incluindo aqui o cenário atual que a gente vive de juro alto, essa especulação aí em relação a dólar, mercado de capitais, até que ponto isso afeta tanto os produtos que o agricultor precisa, quanto a comercialização e a produção de um modo geral? Ô Sérgio, nós estamos muito preocupados com o cenário econômico nacional. Achamos que o Brasil está indo rapidamente para uma situação de grande dificuldade econômica, lastimavelmente porque o governo não está fazendo a tarefa de casa. Quando ele tinha que cortar gastos, ele tem posto o pé no acelerador, colocado mais dinheiro no mercado. Estamos vivendo uma bolha, um crescimento de PIB absolutamente artificial, crescimento de salários artificial. Essa empregabilidade é consequência desta injeção de recursos federais, recursos públicos na economia, e isso está nos trazendo uma preocupação muito grande.
Aí os que não gostam muito desta afirmativa afirmam que o mercado está sendo injusto com o governo, quando o mercado somos todos nós. Todos nós somos o mercado. A realidade é essa, o mercado não é alguém singular, é o fulano, beltrano, ciclano, não. O mercado somos nós, e o mercado tem apontado que não está de acordo com a política econômica do governo. Tanto é que ontem a cotação do dólar chegou a 6,18, o que nos parece um disparate. Na realidade, isso traz uma grande preocupação para todo o setor. Por quê? Se por um lado ele pode ainda nos auxiliar nas exportações, o que é verdade, pode segurar os preços do arroz, por exemplo, para segurar o preço da soja, embora que a soja, quando desvaloriza o dólar aqui, ela também cai o bushel em Chicago, então termina uma compensação pela outra, mas os insumos começam a subir de preço. Ainda que os produtos, vamos dizer assim, fertilizantes, que nós já temos usado praticamente, lavoura encerrada, significa que o produtor já usou fertilizante, ainda que siga utilizando alguns outros, ureia, alguma outra coisa nesse sentido. Mas os produtos químicos que o produtor compra muito, assim, da mão para a boca, né? Compra no ato da necessidade, de acordo vai indo, eles vêm subindo de acordo com o dólar. E isso aí começa a preocupar, sim, nos dias de amanhã na nossa safra, porque se nós não tivermos um realinhamento nos preços das commodities em relação ao dólar, o setor pode ter mais essa dificuldade, sem dúvida nenhuma. Como é que o senhor vê, presidente, agora é importante a gente ressaltar isso, porque foi muito falado, eu queria a sua opinião como líder de uma entidade importantíssima do agronegócio, o acordo com a União Europeia. Porque me parece que as possibilidades de ampliação de divisas comerciais do Brasil com um continente que tem como país produtor agrícola, que é a França, mais fechado, representa um enorme horizonte de aumento de produtividade e de vendas, exportações. A sua análise, por favor. Ok. Sistematicamente a Europa vem nos criando grandes dificuldades, capitaneadas e lideradas pela França, sem dúvida nenhuma. Haja visto o que aconteceu agora, recentemente, com o tema Carrefour. Quando o Carrefour anunciou não só que boicotaria a carne dos produtos, aí não só do Brasil, mas do Mercosul, como ainda trabalhou contra a imagem da qualidade do nosso produto, sendo que o nosso produto tem qualidade superior ao produto europeu. Eu tive a oportunidade de visitar a indústria frigorífica na Europa e nem se compara a qualidade da nossa indústria, do nosso produto, da nossa carne com a carne europeia. Não dá para comparar. No entanto, eles trataram de denegrir a imagem da carne brasileira. Então, a Europa, sistematicamente capitaneada pela França, ela vem criando dificuldades. Está aí a side letter e mais a EUDR, que são dificuldades contra o desmatamento que existe nos países do Mercosul, evidentemente que são países que estão em desenvolvimento, que são os nossos países, e no entanto eles chegaram e criaram uma situação de desmatamento zero, ou seja, contra inclusive a soberania dos próprios países, quando nós temos a nossa legislação que ela nunca fala em desmatamento zero, ela coíbe e penaliza fortemente aquilo que é ilegal, e nós também concordamos com isso, mas no entanto eles, a partir de 2020, significa desmatamento zero e colocam grandes dificuldades em cima dos importadores, não somos nós exportadores, mas dos importadores europeus com penalidades, ou seja, o importador europeu, ele chega nos países do Mercosul com uma grande dificuldade para ver, olha, é desmatado, não é desmatado, mas na realidade todas essas situações são situações que eles vêm criando não arancelárias ou não impositivas, com viés ambiental, para coibir a entrada dos produtos do Mercosul e principalmente do Brasil, no mercado comum europeu. E isso vem criando uma dificuldade crescente. Agora, vejam bem, foi assinado pela Von der Leyen em Montevidéu
com os 4 países do Mercosul, os principais, evidentemente, o acordo na Europeia, que ainda tem que ser ratificado. E se nós tivermos aí mais ou menos um 36% da comunidade, para isso bastaria França, Itália e Polônia se colocarem contra para o acordo não ser ratificado nem assinado. Então, portanto, ainda vamos continuar ainda com muitas dificuldades, mas na realidade, Sérgio, eu quero te dizer aí para todos os ouvintes da Band, que a Europa não é o nosso principal mercado. Hoje os grandes mercados que nós cuidamos, sim, e estamos muito preocupados, são os mercados asiáticos, que vêm cada vez crescendo mais. Veja bem, o Brasil fez exportações recorde de carne bovina, agora tanto no mês de novembro quanto no mês de outubro. Até eu ia lhe perguntar da nossa carne a respeito disso. Até. Exatamente. Foi recorde histórico. Tanto é que houve uma reacomodação no preço do boi, e essa reacomodação foi mundial. Aqui no Brasil não poderia ser diferente, e o primeiro grande importador é a China. E ainda aparecendo países como as Filipinas no grupo ASEAN, que são 10 países, e também Emirados Árabes como grandes clientes da carne brasileira. E não só carne de bovina, como carne suína, carne de frango. O suíno vem crescendo nas suas exportações. Ou veja, e o cenário sempre é um cenário asiático. Sim. Alguma preocupação? E não o cenário europeu. Alguma preocupação com os Estados Unidos e as declarações do presidente eleito Donald Trump de taxar produtos brasileiros? Sem dúvida nenhuma, a taxação de produtos brasileiros seria porque, se o Brasil trocasse junto com o BRICS, não aceitasse ou não usasse, não tenderiam a usar mais o dólar como moeda internacional, que evidentemente, teriam retaliações comerciais. Agora nós estamos aí olhando o Trump, e isso pode ser uma grande novidade que vai acontecer, sim, porque no passado o presidente Trump fez uma forte retaliação ao presidente Xi Jinping, ou à China, e isso aí fez com que fosse vantagem para o agronegócio brasileiro, porque a China também, que não consegue fazer grandes retaliações aos Estados Unidos, veja bem, pela vamos dizer assim, a complementariedade hoje, porque a grande indústria americana está dentro da China, e que exporta para os Estados Unidos, inclusive em determinados componentes eletrônicos também. Então isso é uma discussão muito complexa, e parece que sobraria para os produtos agrícolas. Então a contrapartida da China contra os Estados Unidos, numa possível retaliação, seria em produtos agrícolas, ou seja, não comprar soja, e não comprar carne, e não comprar algum outro produto americano. E evidentemente que, ao não comprar dos Estados Unidos, pela necessidade ainda crescente da China, menos que no passado, mas continua com necessidade crescente de compra de alimentos, evidentemente que viraria as baterias para o Mercosul, e principalmente para o nosso país, para o nosso agronegócio, que é imenso. Hoje o Brasil é a terceira maior agricultura do mundo, se tomarmos como países individuais, e a maior exportador líquido de alimentos do mundo. Portanto, sim, a China não consegue abrir mão do Brasil. Esse é o panorama que nós estamos aguardando para ver e que desfecho teremos. Presidente da Farsul, Gedeão Pereira, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes, bom dia de trabalho e até um próximo contato, presidente. Amigo Osírio, Sérgio Macalossi, quero desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos vocês aí da Band, para todos os ouvintes, enfim, e que tenhamos um 2025 melhor que 24. Porque aqui para o Rio Grande não precisa ser muita coisa para ser melhor que 24. Com certeza. Evidentemente, né? Feliz Natal, presidente. Obrigado, igualmente. Um grande abraço a todos. Obrigado. Um abraço.